Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, vindo produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal. Boa noite. Hoje é 8 de dezembro de 2025 e está no ar o Conversa com Leite, nosso encontro semanal de discussão da cadeia leiteira, em seus aspectos técnicos, científicos e também análises de mercado. Meus amigos, na semana passada eu dediquei um programa inteiro para fazer algumas análises, algumas sínteses a respeito do que a gente enxerga como possibilidade para 2026. E eu tenho aqui no meu telefone celular, peço licença a vocês, uma pergunta do João Luiz Couto, que ele fez durante o programa, mas até por um descuido meu, eu acabei não respondendo ao vivo naquele momento, mas que agora terei toda a satisfação em fazê-lo. Muito bem, o João Luiz disse o seguinte: boa noite, Juliandro, eu concordo com a sua colocação de alguns fatores que poderiam melhorar para a cadeia. Mas te pergunto, você acha mesmo que um governo federal desse aí fará isso? Muito bem, João, vamos recordar neste momento o contexto que eu dizia, até para deixar as pessoas que eventualmente estão nos ouvindo agora e que não ouviram o programa da semana passada, também em condições de entender. A grande realidade é que os números da produtividade de leite, da produção de leite, melhor dizendo, deste 2025 vão surpreender no sentido de quantidade. Aqui tudo indica, nós teremos um ano recorde e a tendência de produção, de crescimento estará em 2 dígitos já. Acredito que mais de 10% de incremento de produtividade nós tenhamos em 2025 sobre 2024. Tem dados, inclusive, disponibilizados pelo Milk Point, que colocam o trimestre julho, agosto e setembro, que são os 3 meses de maior volume produzido no Brasil dentro de uma linha histórica de tempo, justamente neste patamar de 10% de produção de incremento de produção, contra julho, agosto e setembro, em comparação imediata com este mesmo trimestre do ano passado. Quando nós consideramos este superávit de produção em 2025 e que este é mais hora ou menos hora, mais ano ou menos ano, justamente o volume de leite que falta no Brasil, comparando o que nós produzimos no país e o que o brasileiro consome, estes 10% significam que a produtividade brasileira vai superar ou pelo menos igualar o consumo. E nós não teremos falta de leite, que é, sem dúvida nenhuma, a justificativa que faz com que o Brasil seja um importador crônico de leite. O que é isso? Importamos sempre. Então, dado a esta situação, tendência que 2025 seja um ano de superprodução, ou o melhor ano da história em volume de leite, e que este volume seja suficiente para a produção, automaticamente nós temos a quantidade suprida e a necessidade de importação a partir desse momento passa a não mais existir.
E quando a gente considera que não existe falta de leite no país, e sim uma quantidade que supera a demanda interna, colocando o Brasil, por que não, também em condições de ser um potencial exportador, primeira situação é que a importação passa a ser desnecessária por volume, porém, se por preço, por valores, esta importação ainda se tornar atrativa, trata-se de uma decisão de mercado que os laticínios, enfim, os revendedores de leite, passam a precisar tomar. Se realmente o leite lá de fora é um leite que chega mais barato, esta é uma decisão da empresa, da indústria. Quando a gente considera as movimentações que existem até a nível de lei, que há pouco no estado do Paraná, por exemplo, foi votada e já sancionada a lei que proíbe a reidratação de leite. Talvez essas movimentações elas surtam pouco efeito, até porque a partir do momento em que se impede uma modalidade de negócio vindo da exportação para daqui a pouco evoluir para uma proibição de exportação ou importação, mexe-se na balança comercial e acaba criando atrito entre países, atrito comercial. O que na realidade a gente não espera é que haja disputas entre países, tampouco algum tipo de competição ou intriga entre vizinhos. Não há necessidade de nós simplesmente, por força de lei, aí colocando o governo, já entrando na resposta da pergunta do João, como um defensor de uma redução de importação, uma proibição dela, ao passo que o mercado aponta que valores possam ser interessantes para as empresas brasileiras que queiram comprar lá fora. O que a gente sim precisa posicionar é que este leite venha nas mesmas condições que o mercado brasileiro é cobrado, tanto do ponto de vista de sólidos, quanto de bactérias, quanto de contagem de célula somática. Esta realidade precisa entrar em pé de igualdade. Nós precisamos que o leite que vem de fora esteja sob as mesmas condições de cobrança que o leite brasileiro é submetido. Agora, o leite que vem de fora não é um leite que vem de uma exploração escrava. O produtor, independentemente de ser argentino, uruguaio, de onde seja, ou até de outros lugares do mundo, produz com custos, produz em situações às vezes muito semelhantes às nossas, e esse leite tem um preço no campo, um preço de frete, um preço industrial para secagem, um segundo frete para chegar no Brasil, taxas alfandegárias e aí sim, dentro da tributação normal de relações internacionais, mesmo Mercosul, que elas existem, esse leite chega no Brasil. O que precisa se entender é que até então isso não foi uma negociação advinda simplesmente de uma razão mercadológica. Não era por preço de leite que o leite brasileiro foi importado até 2024, e sim por necessidade, por haver falta de leite no Brasil, que a produtividade deste ano já está compensando. Aqui tudo indica, volto a dizer, ano recorde de produção. Quando a gente lembra 2024, bacias leiteiras importantes quebraram produção por falta de chuva. Outros lugares por razão contrária. Faço menção à grande dificuldade que o estado do Rio Grande do Sul passou em regiões leiteiras importantes, dado as enchentes aí do mês de maio de 2024. Este volume de leite fez com que o segundo semestre, que normalmente é superavitário em leite, fosse deficitário em 24. Por isso que o leite de setembro, outubro e novembro do ano passado, contrariando as tendências, apresentou alta dentro do mercado brasileiro, porque aqui falta leite ou faltava. Esse 2025 tem corrido muito bem, graças a Deus, no sentido de chuvas, de produção de alimento, e os produtores cada vez mais profissionais têm conseguido puxar volume. E quando este volume atende à necessidade doméstica, nós passamos a estar balizado em preços internacionais. Quando a gente acessa dados internacionais e constata que o custo de produção, ou melhor dizendo, o valor recebido no campo desses produtores que estão em países exportadores, países onde sobra leite, cito Nova Zelândia, cito Estados Unidos, cito própria Argentina e Uruguai,
nós acabamos constatando que o preço de leite brasileiro, uma vez que não sobre mais leite no país, não falte mais leite no país, ele passa a ser considerado em balizas muito semelhantes àquilo que internacionalmente o leite está valendo. Vocês poderiam me perguntar agora, Juliandro, como é que está o preço internacional de leite? Leilões de leite, sobretudo leite da Nova Zelândia e dos Estados Unidos, acabam dando um norte para nós. E o leite tem sido comercializado alguma coisa em torno de 3.400 dólares a tonelada. Se você dividir por 8, é uma conta de padeiro, é simples, existem outras matemáticas, mas simplesmente uma conversão. Com 8 litros de leite eu faço 1 quilo de pó, ou muito próximo disso. E você resolver dividir 3.400 dólares por 8.000, o número que nós vamos encontrar é alguma coisa muito próximo de 40 centavos de dólar, 42 centavos de dólar, que dá alguma coisa em torno de R$ 2,20 o preço do leite internacional hoje, dezembro de 2025. E quando você tira custos tributários, custos logísticos e custos de secagem desse leite, talvez ele venha para alguma coisa em torno de R$ 1,80. Portanto, gente, quando a gente olha impedir a entrada de leite argentino, quando a gente olha a questão de possível dumping, que muito se cogita em torno disso, que para as regras de mercado internacional do Mercosul é um crime comercial, nós vemos que a realidade do preço atual na Nova Zelândia ele está um pouco mais caro do que na Argentina. E não faria o menor sentido imaginar que o leite da Nova Zelândia, ou leite americano, ou leite argentino, pudesse estar entrando no Brasil em condições comerciais que fossem realmente favoráveis a quem estivesse comprando. O fato é que nós temos que ter clareza sobre este número. Se no Brasil não estiver mais faltando leite, o preço médio do leite brasileiro será muito semelhante ao preço médio do leite internacional. E vamos lá, João, agora especificamente para a tua resposta. Precisei fazer todo um desenho de cenário para fazer sentido o que eu vou dizer. O governo talvez goste muito de bater na questão da importação, da exportação de leite. Não necessariamente o executivo, mas o legislativo. Você vê muitos deputados se mobilizando, muito auê, muito discurso. Mas no final da história, desde a Idade Média, a grande lei que rege as negociações é oferta e procura. E todas as vezes que nós tivermos com oferta acima da procura, a tendência é que o mercado venha a se autorregular, diminuindo o preço, e ele também se autorregula quando esse leite está faltando, subindo o preço. Independente de eu estar produzindo no Brasil, na Argentina ou em qualquer lugar do mundo. O que é fato é que os bons produtores que zootecnicamente estão explorando bem as suas vacas, explorando não no sentido de sugar delas, mas fazendo com que de uma forma equilibrada haja produção sem perder saúde, sem perder reprodução, condizente com o seu sistema de produção, quem está produzindo bem consegue sobreviver a R$ 2,00 o litro, R$ 2,20, alguma coisa próximo disso. Boa parte dos nossos concorrentes internacionais estão nestas mesmas condições de preços e custos quando a gente fala dos insumos de entrada e saída. E talvez a grande dificuldade que a gente enfrente seja justamente ter no Brasil altos impostos sobre os nossos insumos. E, infelizmente, quanto mais tecnológico for o insumo, mais tributo ele tem, mais pesado fica a sua aquisição. E o Brasil, se estivesse em situação econômica melhor, eu tenho certeza que nós teríamos menos juro quando nós precisamos pegar capital para fazer os investimentos que sempre são tão necessários. Então, o dinheiro no Brasil não poderia custar tanto, não deveria custar tanto do ponto de vista de juros, e isso é sim influência de governo. Nós poderíamos comprar insumos mais baratos, sim, se o governo quisesse. Vou lhes dar um exemplo bastante nítido sobre isso. Eu estive há menos de 60 dias atrás nos Estados Unidos e lá pude conversar com alguns produtores que me relataram o seguinte: um robô novo custa $100 mil lá. Se nós formos balizar em dólares aqui no Brasil, é 230, 250 mil dólares. Este robô não é feito nos Estados Unidos, ele vem de fora, da mesma forma que ele vem de fora aqui no Brasil.
passa por fretes marítimos também com custos muito parecidos. E se aqui no Brasil ele custa 1.200.000, 1,5 milhão, por que é que ele custa 500 mil nos Estados Unidos? Para quem que nós estamos pagando este superávit? E aí é que é a resposta objetiva. Falo agora da minha opinião a respeito desse contexto, João e demais ouvintes. O governo poderia sim abrir mão de tributação, pelo menos de parte dela, se ele quisesse. Mas isso não dá auê, isso não dá mídia, isso é simplesmente uma atitude que ele faz assinando uma folha, assinando um documento e, por força de determinação governamental, facilitando a nossa vida. Mas realmente, dentro de toda uma estrutura que a gente vê vigorando hoje em dia, eu acredito que não faria. Mas é uma opinião particular minha e falar, sobretudo em ano pré-eleitoral de embates políticos, não é o meu objetivo aqui. Mas este talvez seja o grande ponto que os produtores precisam, neste momento, focar em cobrar os seus representantes. Porque, veja, se eu posso diminuir tributo para facilitar minha vida e as coisas custarem menos, eu consigo fazer frente a um preço de leite que está abaixo do que eu estou acostumado e de que eu gostaria que estivesse. E da mesma forma que o aumento de escala, o aumento de volume de leite faz com que a gente dilua custo, em muitas propriedades o aumento do volume de leite está associado imediatamente a novos investimentos e que muitas vezes eu não tenho no meu caixa e eu preciso contrair na forma de financiamentos de bancos, de cooperativas de crédito. Esses dois pontos são os pontos que a gente tem que abraçar e aí sim bater na mesa com os nossos representantes públicos, seja no município, seja no estado, seja na União. Bater em cima do que o governo pode fazer. Perceba, sejamos inteligentes nesse momento. É o que a gente tem que buscar. Não adianta a gente ir para um lado que só dá blá, 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 só dá auê, e você produz discurso e não resultado, que é justamente fatores de mercado internacional. Não há força de lei nem no Brasil, nem em qualquer lugar de economia livre nesse mundo, aonde uma caneta governamental vai impedir que haja, por exemplo, importação ou alguma modalidade advinda da importação. Por isso, João, mais uma vez, João e demais ouvintes, nós temos condição, via governo, de mexer. Eu acho que o governo atual não fará isso, se bem que é o caminho que vai fazer o Brasil, uma vez superavitário em leite, enfrentar essa grande dificuldade que é mercadológica. Então vamos em frente, vamos cuidar bem da nossa vaca, zelar bem da eficiência dela, que com certeza dias melhores sempre virão. E por falar em eficiência, por falar em zelar bem da vaca, eu estive, inclusive nesta oportunidade que estive nos Estados Unidos, eu pude conversar com a Bárbara Mazeto Nascimento. Ela que é pós-doutoranda na Universidade de Wisconsin e que tem um conhecimento fabuloso. E, muito gentilmente, ela me cedeu uma entrevista onde falamos sobre uma série de informações importantes e a busca por vacas eficientes, eficiência alimentar, foi uma temática que, naquela ocasião, eu aprendi muito e eu tenho certeza que todos vocês também aprenderão a partir de agora com Bárbara Mazeto Nascimento no Conversa com Leite. Conversa com Leite hoje está na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, tendo a grata gentileza de conversar com a Bárbara Nascimento. Ela que é do Brasil, mas que está aqui já há algum tempo na universidade e é uma pesquisadora dentro de linhas muitíssimo interessantes que proporcionam certamente lucratividade, produtividade para a atividade leiteira, que é especificamente a nutrição, o melhoramento genético. Bárbara, muito obrigado por aceitar o meu convite de estar comigo no Conversa com Leite. Eu que agradeço, estou muito feliz de poder falar um pouquinho do meu trabalho aqui, da minha experiência aqui, e eu acho sempre legal também poder devolver um pouco do que eu faço pro meu próprio país, nessa oportunidade de ter vocês aqui. Essa generosidade é linda e a gente precisa disso. Conta um pouquinho para o nosso público sobre a tua história com a atividade. Então, eu, na verdade, o meu avô criava leite, mas eu sempre fui uma pessoa da cidade grande. Eu nasci em São Paulo. Na capital? Na capital. E
morei em Curitiba, eu fiz faculdade em Curitiba. E durante a universidade eu me encantei com melhoramento genético. Eu gosto muito da parte de exatas, então fiquei encantada. E no final da faculdade eu tive a chance de ir para a CRV Lagoa para fazer estágio no programa de melhoramento de leite deles. E eu fiquei encantadíssima. E quando eu voltei, eu cheguei para minha orientadora e falei, eu quero fazer mestrado com leite. E ela falou, a gente não tem dados. Então fui trabalhar com gado de corte. Fiz mestrado e doutorado com gado de corte, sempre no melhoramento. E logo que eu terminei, a gente já tinha um contato com o Dr. Francisco Penha Garicano, por conta de uma ex-aluna, e ele trabalha exclusivamente com melhoramento de gado leiteiro. E na época que eu entrei em contato, precisamos um pouquinho de tempo ali, ele falou, olha, tem uma oportunidade para fazer pós-doutorado, você aceita fazer? Eu falei, não, com certeza. Então, depois de muito tempo, assim, depois de 6 anos que eu queria muito trabalhar com gado de leite, eu consegui voltar para o gado de leite como pós-doc, e já estou aqui há 4 anos. Puxa vida, que bom ver a tua realização, né? Isso aí é fantástico. Conta pra gente um pouco do trabalho que você tem desenvolvido, que você recentemente publicou, que envolve melhoramento e nutrição e estresse térmico, que particularmente são disciplinas que eu me encanto e que realmente a gente precisa conhecer no dia a dia para melhor atender o campo. Então, assim como você, eu sou médica veterinária, então, assim, a nutrição não era nosso forte, deixa o pessoal de zootecnia. Tanto o melhoramento também não é muito forte do pessoal da veterinária, pouca gente vem da veterinária para o melhoramento, mas isso foi uma surpresa, assim, esse projeto caiu como uma surpresa. O nosso grupo ele tem 3 grandes linhas de pesquisa, né? Uma com eficiência alimentar, uma com emissão de metano e uma com características reprodutivas. E quando eu entrei para trabalhar com eficiência alimentar, o meu primeiro contato foi numa reunião com o nosso grupo e um monte de nutricionista. E eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque começaram a falar sobre NDF e matéria seca e proteína. E eu falei, gente, eu não lembro nada disso. Então, assim, o começo foi um pouco difícil, tive que voltar a estudar um pouquinho para conseguir entender qual que era o que eles queriam da nossa parte, né? Porque eu sabia fazer a genética, mas é muito difícil a gente trabalhar com uma característica sem conhecer a característica. Você precisa saber o que é normal, o que é anormal, o que você busca, né? Então, acabei caindo na nutrição sem querer, mas ao mesmo tempo foi assim uma mudança incrível do que eu tinha vivido até agora, porque antes eu trabalhava sempre com banco de dados históricos, então eram bancos lá que começavam em 1980 e vinha dados coletados até o mais recente que eles tinham ali, né? E aqui não, aqui eu vejo o dado sendo produzido. Então, eu vou para a fazenda, agora não tanto, mas a gente vai na fazenda, a gente discute, a gente tem acesso ao que os animais comem, a gente vê os projetos de nutrição sendo feitos, o que eles estão avaliando muito próximo. Então, são colegas de trabalho, e eu uso os dados dos meus colegas, e esses dados são ali produzidos em tempo real. Então, tem isso assim... Tem um sabor especial na interpretação deles do ponto de vista do melhoramento. E porque existe muito essa questão do... o melhorista só trabalha com dados, o melhorista não sabe de onde as coisas vêm. Isso não é uma coisa fria, estritamente matemática. Então, assim, e isso acontece muito. E aqui, poder ver o dado sendo produzido, então, é o cuidado com o experimento, são os problemas que o experimento tem, porque, claro, a gente está trabalhando com um animal, então as coisas variam, né? Nada é 100% ali exato. Então, a gente pode observar isso, e é super importante, porque
eu acho que acrescenta muito na qualidade depois do meu trabalho, porque eu sei que durante uma semana nevou demais e por isso os animais comeram pouco porque estava muito frio, eles ficam mais deitados. Ou eu sei que a gente teve problema com a ração, então teve que trocar a ração no meio, então por isso que a hora que eu olho tem aquele dado. Então, o lado de trabalhar com a nutrição, com os projetos de nutrição, tem sido muito legal por causa disso, né? Então, eu acho que essa é uma virada, assim, que acho que todo melhorista tinha que passar, por isso que é você ver o dado sendo construído, não é só pegar uma planilha e interpretar aquilo lá. Compreendo. E aí então, assim, eu venho trabalhando em projetos de eficiência alimentar já há quase 3 anos. E então eu comecei com um trabalho de avaliar os sensores que mediam ruminação e o tempo que o animal passa deitado, para comparar, para avaliar se isso era um indicativo de eficiência alimentar. O animal mais deitado, ruminando teoricamente mais confortavelmente, se não mais horas, impactando a eficiência alimentar. Impactando a eficiência alimentar. E depois foi para esse projeto do estresse calórico, que eu também sou apaixonada. Eu gosto muito de poder trabalhar com essa questão de ambiente. Pegando esse gancho, antes de entrar no estresse calórico, os animais que deitam mais, eles têm maior eficiência alimentar? Eles são mais eficientes. Bom, porque, assim, eles comem e deitam, né? Então, ali, eles ficam ruminando, eles não consomem tanta energia de ter que andar até o coxo e voltar. Mesmo aqui, que é um sistema freestyle, né? Ele vai... Mesmo assim, o animal tem que dar uma volta, andar, chegar no coxo, comer, voltar, deitar na cama. Considerando hormônios, neurotransmissores, que, por uma razão quase que de instinto, o bovino, até como mecanismo de defesa, ele prefere estar deitado do que exposto aos predadores da sua ancestralidade. Sim, sim. Isso talvez seja uma razão que faz a eficiência alimentar ser maior em quem está mais confortável e deita mais? Eu acho que sim, eu acho que essa questão... É uma teoria que faz sentido. Eu acho que sim, eu acho que essa questão do conforto do animal. Então, se ele está deitado é porque ele não precisa se preocupar com o que está ao entorno dele. Então, ele não vai ter predador, ele não vai ter... Ele tem comida ali, se ele quiser, ele não precisa ficar andando atrás de comida, igual aconteceria assim na natureza, ou no pasto mesmo, assim. Então, eu acho que sim, tem uma questão muito de bem-estar do animal, dele passar mais tempo deitado. Que na eficiência alimentar imediatamente vai ter benefício. Com certeza, com certeza. Na eficiência alimentar, qualquer perturbação que a gente tenha, você já vê uma mudança ali. O animal já come menos, consequentemente ele pode perder produção porque comeu menos. Se for um animal que é mais eficiente, ainda consegue manter, mas então tá tudo interligado, né? Uma coisa amarrada na outra. Sim. E a tua última pesquisa, recém-publicada, que já tive a satisfação, confesso ao nosso público, de ver uma apresentação tua, inclusive muito bem desenvolvida, sobre esse trabalho. Conta para o nosso pessoal e eu também tenho algumas perguntas importantes para lhe fazer a respeito. Então, esse também foi um trabalho que eu adorei fazer, porque eu gosto muito de trabalhar com a questão climática. Eu acho que ela está completamente ligada na produção animal. Se a gente não cuida do nosso meio ambiente, a nossa produção animal não tem para onde ir também. Porque a produção impacta o ambiente, então a gente tem que cuidar do ambiente para que a gente continue tendo a produção. É um ciclo, né? Sem dúvida. Então, trabalhar com o estresse calórico foi muito legal, e principalmente porque a gente tinha o desafio de falar, nós temos estresse calórico num lugar que é conhecido pelo frio e não pelo calor. Quase no norte dos Estados Unidos é frio. E assim, eu cheguei aqui em fevereiro de 2022 e estava tudo branco, tudo coberto de neve e gelo. E quando chegou o verão, eu fiquei assustadíssima, porque eu vi tudo verde, eu vi sensação térmica de 40 graus,
E eu falei, gente, que é isso? Eu não estava esperando. Me prepararam para o frio, não me prepararam para o calor. Então, eu acho que esse era o grande desafio. E trabalhar com uma característica que é super difícil de mensurar, né? Que é consumo alimentar e eficiência alimentar. Porque a gente depende do mecanismo que é caro, tanto na questão de dinheiro quanto na questão de mão de obra, né? Porque ou eu tenho uma balança que mede automaticamente quanto o animal come, ou eu tenho uma pessoa que vai lá medir o que sobrou da alimentação do animal e anotar, sabe? Então... A geração de dados é desafiadora. Para trabalhar com consumo alimentar é bem desafiador, tanto que a gente faz em fazenda experimental só. É muito difícil você fazer numa fazenda comercial, né? Então... Mas são os dados da experiência universitária com publicações validadas que nós tomamos decisões e obviamente, agimos no campo na condição de orientadores de manejo. Sim. Ambiente de nutrição. E assim, hoje o nosso banco completo já conta com 10 mil lactações, que foram já medidas para consumo alimentar. Então, assim, é um banco enorme se a gente considerar esse tipo de característica, né? E as vacas que consomem mais sofrem mais do estresse térmico? Sim, elas são... Então, as vacas que elas consomem mais, elas precisam de um aporte energético ali para poder digerir. A vaca vai ter que mastigar, ruminar, digerir toda aquela comida que ela consumiu. Então, assim, a temperatura corporal dela já vai subir. Aí eu estou num ambiente que já tem muito calor. Para essa vaca conseguir se regular ali, para ela vai ser muito mais difícil. Então, as vacas que comem mais, elas sofrem mais o estresse térmico, elas sentem mais esse estresse térmico. Uma vaca que come mais é uma vaca que tem um consumo residual maior. Teoricamente, essa Não necessariamente. Não necessariamente, porque o consumo alimentar residual, ele é o quanto a diferença do que a gente espera e o que a gente observa uma vaca comendo. Então, assim... Predição, o erro da predição para mais. É um consumo residual. Então, assim, uma vaca que eu espero que ela coma, por exemplo, 50 quilos de ração, mas ela come 70, ela é uma vaca que ela não é eficiente. Ela precisou comer mais do que eu esperava para ela manter a produção dela, manter a energia basal, todas as coisas. Agora, se eu tenho uma vaca que eu esperava que ela comesse 50 e ela comeu 40... E produziu a mesma coisa. Mas ela continuou mantendo a produção dela, continuou mantendo energia, tá uma vaca saudável. Teve um residual negativo, mas uma eficiência alimentar otimizada. Então, ela é uma vaca eficiente. Então, não necessariamente uma vaca que come menos, ela é mais eficiente. Ou uma vaca que come mais. Porque o que pode acontecer? Eu posso ter uma vaca que eu esperava que ela comesse 50, ela comeu 40 e a produção dela despencou. Então, essa vaca ela não conseguiu ser eficiente, porque ela comeu menos e ela não conseguiu manter as atividades dela. Desprezando no raciocínio dessa pergunta agora a questão consumo, apenas eficiência. Vamos imaginar que eu tenho uma vaca que ela performe, independentemente de tempo de lactação. 1,8 quilos de leite para cada quilo de matéria seca, que em média seria um resultado muito bom. Comparado com uma vaca que performa 1,5 kg de leite para cada quilo de matéria seca, que não é um consumo ruim, uma eficiência ruim, mas ela é inferior à vaca A. Estas duas vacas, em se tratando de eficiência alimentar, uma mais eficiente que a outra, é possível dizer, ou já se tem experimento que indique que essa que produz 1,8 vai sofrer mais com estresse térmico do que a que produz 1,5 litro? Desconsiderando o consumo apenas eficiência? Então, o que a gente percebeu é que a vaca que ela é mais eficiente, ela sofre menos, né, com o calor. E talvez por isso que ela seja tão eficiente. Exatamente, porque tudo que estressa essa vaca, a gente chama estresse, mas tudo que ou pode ser, a gente costuma chamar também de perturbação. Tudo que perturba a produção dela ou a vida dela, para uma vaca que é mais eficiente, então, ali o estresse calórico está perturbando ali o ambiente dela. Ela está passando por calor, mas ela continua ali consumindo a mesmo tanto, produzindo o mesmo tanto. É uma vaca bem mais eficiente, uma vaca também mais resiliente,
podemos dizer, resiliente, ou uma vaca que é mais termotolerante. Agora, aquela vaca que produz um pouquinho menos, provavelmente qualquer coisa que estresse ela, então uma temperatura mais alta, provavelmente ela já vai diminuir um pouquinho mais ali essa relação entre consumo e produção. Então, ela já é uma vaca menos eficiente, é uma vaca que ela não é termotolerante. O calor ali atrapalha ela. Então, Você acredita que se nós, por exemplo, coletássemos embriões das boas vacas do Brasil, que diferentemente de Wisconsin, vivem um período em meses de estresse térmico muito maior, muito mais desafiador estresse calórico no Brasil do que propriamente aqui onde as suas pesquisas são conduzidas. E que nós admitimos que estas boas vacas brasileiras, que têm longevidade, que conseguem produzir sólidos, produzir volume de leite acima da média e ter várias lactações, automaticamente passaram por uma seleção positiva para estresse térmico, uma resistência intrínseca ao ambiente. Se nós trouxéssemos embriões dessas vacas aqui para Wisconsin e nós repetíssemos esse experimento, uma coisa inusitada, que demoraria tempo, mas se fosse possível, essas vacas desempenhariam melhor no verão aqui do Wisconsin, em comparação com as nativas daqui, imaginando que genomicamente elas fossem iguais. É uma pergunta difícil. Tá aí uma sugestão para um novo experimento. Pois é. Eu acho que elas... É difícil, a gente pensa numa vaca daqui, elas são máquinas, né? Eu acho que elas poderiam performar muito bem no verão, porque elas já teriam ali, elas já teriam provavelmente uma seleção genética para essa resistência ao calor. Vou dizer natural, entre aspas, mas assim, que não foi feita propositalmente, porque é um animal que já passa um estresse calórico, né, normalmente na sua vida, sem nenhum tipo de seleção. Então, eu acho que talvez a gente tivesse uma surpresa, conseguiria ter um animal que conseguisse se manter bem aqui durante o verão, produzindo bem, porque assim, uma questão é você produzir bem, mas você ter quedas. Então, são animais que a gente chama que eles têm não são tão persistentes. Agora, um animal que, tudo bem, às vezes produz um pouquinho menos, mas aquela produção ela é constante o ano inteiro, um animal persistente é muito mais interessante. Você não tem essa variação de produção. Então, talvez um animal, uma vaca que um embrião brasileiro conseguisse manter essa persistência de lactação ao longo do verão, seria super interessante. Você não tem perda produtiva, né? Que eu acho que no todo é o que faz você. A gente não. Para a pesquisa, a gente gosta de olhar o dia a dia, mas no final das contas, você quer ali a produção da lactação, né? Então, um animal que fica oscilando demais talvez não seja interessante. Então, eu acho que teria um potencial bacana, seria bem interessante. Né? A gente fazer o contrário, né? Porque mandam muito embrião daqui para o Brasil, a gente trazer um pouco do nosso. E a genômica de alguns anos para cá tem revelado para nós algumas informações interessantíssimas de mérito genético excelente, talvez não seja a expressão, mas de capacidade tão boa quanto. Em rebanhos brasileiros, em comparação com rebanhos aí de outras bacias leiteiras que tecnologicamente estão à nossa frente em alguns aspectos. Então, acho que geneticamente, olhando as boas vacas do Brasil, nós já temos exemplares que não deixariam a desejar para nenhum outro rebanho a nível mundo, né? E talvez o Brasil tenha esse ouro a explorar, que é esse melhoramento genético que naturalmente aconteceu naquelas que resistiram melhor a ambientes um tanto quanto desafiador. Eu acho que a gente tem essa riqueza, né, de genética no Brasil, que a gente tem vacas holandesas que elas se desenvolvem bem em certas bacias leiteiras, por exemplo, Castro, Carambeí, essa região ali do Paraná.
mas a gente também a gente vem evoluindo muito bem no Girolando, que consegue levar a produção de leite e resistência a calor, resistência a parasitas. A gente tem o GIR também, que vem sendo selecionado. Então, eu acho que assim, o Brasil ele tem essa riqueza de conseguir adaptar raças diferentes para outros lugares. E a gente tem também, justamente na contrapartida, poder ter por exemplo, as vacas holandesas brasileiras, que já tem ali, elas já passam no estresse. Por mais que em algumas regiões seja um pouquinho mais frio, mas ainda assim, elas vivem já numa temperatura mais alta, elas performam super bem. A gente vê vacas que produzem a mesma quantidade aqui e lá, vacas de produção semelhantes, né? Então, eu acho que a gente tem um ouro pouco explorado ainda. Também penso assim. E para a gente finalizar a nossa conversa de grande aprendizado que estou tendo contigo, pensando no futuro, talvez encontrar uma vaca que tenha consumo residual negativo com eficiência alimentar otimizada, que produza muito e coma pouco. Uhum. É uma linha a se buscar? É possível isso? A quantas anda a evolução dessa busca? Eu acho que sim. Eu acho que a busca por eficiência, ela é o futuro do gado de leite, principalmente aqui, em que eles já estão assim, num patamar altíssimo de seleção para a produção de leite. Eu não sei se tem muito mais para onde crescer. Às vezes você cresce ali gramas, porque são animais altamente produtivos. Mas você ter eficiência de produção eu acho que é o grande a grande pesquisa para o futuro. Então, é você ter um animal que produza menos metano, que consuma menos alimento, mas mantenha a sua produção, um animal que seja resistente às altas temperaturas, e não porque a gente quer que tenha as altas temperaturas, mas porque a gente vive um momento de altas temperaturas. Então, eu acho que essa busca por animais mais eficientes, que consigam se manter, além de tudo, saudáveis, que é muito importante, porque a gente não adianta ter um animal altamente eficiente, mas é um animal que vive doente, que tenha problema de casco porque é muito grande, ou que viva com algum problema metabólico, porque por causa dessa variação de consumo ali, ou dessa alta produção. Então, eu acho que buscar um animal que seja eficiente, que seja saudável e mantendo as questões de bem-estar, né? Porque se a gente tem um animal altamente produtivo que não está saudável, a gente não está mantendo o bem-estar. Eu acho que essas são as 3 coisas principais que vêm pela frente. E é o que a gente tem visto, assim, bastante pesquisa com saúde, bastante pesquisa com eficiência, bastante pesquisa com meio ambiente, no geral. Então, eu sou muito privilegiada de poder estar trabalhando com essa linha, que eu acho que é o que vem se buscando. Não desprezando as demais, mas talvez seja da principal importância. Exatamente. Ambiência com eficiência, com lucratividade. Exatamente, porque qualquer coisa que perturbe isso, no final das contas, o produtor precisa ter lucro, ele precisa ter um retorno financeiro dessa produção. Justificar financeiramente todo Exatamente. o trabalho. E acho que selecionar um animal eficiente e buscar animais mais eficientes é você reduzir custo de produção, maximizar lucro. E acho que é isso que todo mundo quer. Esse é o caminho. Bárbara, desejo toda sorte e sucesso para você na continuidade das pesquisas da tua carreira, muita felicidade e muita saúde. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Eu espero que cada vez a gente veja essa sala mais cheia com produtores aqui para a gente mostrar um pouquinho do que a gente faz aqui. E muita gente que vai te acompanhar no Conversa com Leite aí no nosso querido Brasil Leite. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez, Bárbara, por ter concedido essa entrevista. Que Deus abençoe muito a tua carreira, a tua família. E gostaria de dizer a você que não somente o leite do Brasil, mas o leite do mundo precisa muito do teu conhecimento, do teu trabalho e de pessoas que, como você, se dedicam e dedicam firmemente a desenvolver ciência e ciência útil. Precisamos cada vez mais
de pessoas como você e, mais uma vez, obrigado por ter participado do Conversa com Leite. Gostaria também de fazer um especial agradecimento à Rumo Nutrição Animal, à Fitobiotics e também à Geogás, que são as empresas que patrocinam o nosso programa, que nos apoiam financeiramente. Sempre que precisar de nutrição animal, que precisar de aditivos para nutrição animal e também para máquinas que bem prestem o serviço às vacas, que façam com que elas tenham uma dieta muito bem misturada, muito bem trabalhada a nível de campo, lembre destas 3 empresas: a Geogás, a Fitobiotics e a Rumo Nutrição Animal. Muito bem, meus amigos, muitíssimo obrigado por terem estado comigo no dia de hoje, e na semana que vem tem mais. Se Deus quiser, um forte abraço a todos. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, linha de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal.